Ok, então está dando início a mais um OAB DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Duque de Caxias. Eu quero, desde já, no início desse podcast, fazer o convite, eu quero te incentivar a você deixar o seu like, curtir e comentar, ok? Pois quando você assim o faz, a plataforma entende que você está gostando dos nossos conteúdos e manda para mais pessoas. Eu quero agradecer também aos patrocinadores deste podcast, que são as empresas Zurita Real Estate e Joint Agency, conectando pessoas. Nosso muito obrigado também vai para a presidente da casa, a doutora Débora Arditi, bem como a doutora Elisângela Zurita, presidente da Comissão de Comunicação. O tema de hoje é audiência trabalhista. Note bem, audiência trabalhista. Tá? Ele é sugerido pela Comissão de Mentoria Jurídica e a nossa convidada, a doutora Cristiane Araújo, que está aqui à minha frente. Eu quero então apresentá-la. Doutora, seja muito bem-vinda a este podcast. Muito obrigada. É um prazer. É todo nosso. A doutora Cristiane, ela é advogada trabalhista empresarial, ela é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, e Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e em Direito Empresarial, também especialista em consultoria e auditoria em compliance trabalhista, correto? Sim. Com 25 anos de experiência em atuação, né, no mundo corporativo. Ela também é sócia fundadora do escritório Cristiane Araújo, sociedade individual de advocacia, especializado em Direito Trabalhista Empresarial. Uau! Vasto, que joia! Teremos muito conteúdo a ser compartilhado aqui. Então, é importante que você realmente mande aí o link desse vídeo para o máximo de pessoas possível. Ok? Na mesa também nós temos a presença da doutora Sayonara Sabrini, ela é advogada trabalhista, presidente da Comissão de Mentoria Jurídica, e aqui ao meu lado a doutora Leidiane Martins, que é advogada trabalhista, professora de prática jurídica e vice-presidente da comissão. Mais uma vez é uma honra ter a presença de vocês. Obrigado. Doutora Sayonara, os microfones estão abertos. Contigo. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer à doutora por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá para a primeira pergunta, que é: qual o momento para conciliação na audiência trabalhista? Vamos lá. Antes de até responder a pergunta, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, que eu acho que é muito enriquecedora para todos nós advogados, principalmente os iniciantes ou os que militam em outra área e gostariam de migrar para a área trabalhista, né? Em relação à audiência trabalhista, eu acho que é o ato mais importante do processo do trabalho. Dizem até que você perde ou ganha um processo dependendo da audiência, da forma como você conduz a audiência. Então, considerando isso, e considerando que o processo do trabalho é um processo conciliatório, é a função principal, tá? Tem um artigo 764 que fala exatamente isso. Qualquer momento do processo é momento de conciliar. Na audiência trabalhista, existem dois momentos que são obrigatórios. Há previsão na CLT que, sob pena, se você não arguir, não propor a conciliação, o processo pode ser até declarado nulo. Uau. Então, assim, isso é muito importante o advogado conhecer, porque às vezes na correria o juiz deixa de fazer a última proposta conciliatória, e aí você pode anular o processo por conta disso, dependendo da estratégia que você adotar com o seu cliente, né? De que lado da mesa você está. Então, partindo desse princípio, a gente tem dois momentos da audiência trabalhista que você pode compor, né, obrigatoriamente. Uma é logo antes do recebimento da defesa, logo após o pregão, as partes se acomodam à qualificação das partes e o juiz pergunta se há possibilidade de acordo. Eu, pensando pelo viés da empresa, já que eu sou advogada trabalhista empresarial, eu entendo que é o momento mais oportuno para a empresa fazer o acordo, porque tem um efeito surpresa. A parte contrária, ela não tem conhecimento da sua tese defensiva, ela não tem conhecimento dos documentos que você tem, quais são as provas que você tem. Então, às vezes, se você não está munido da prova suficiente para lograr êxito na ação, é um momento que você pode fazer um acordo muito vantajoso para o seu cliente. Então, isso tudo tem que ser alinhado com o cliente antes, para você verificar. E qual que eu vejo nesse momento?
a questão da estratégia que o advogado vai traçar com o cliente. Mas o advogado, ele precisa orientar o cliente, porque ele que tem o domínio das técnicas, tanto as técnicas conciliatórias, quanto as técnicas de questão de encargo probatório. Então, assim, se ele não tem esse domínio, ele acaba sem querer, né, prejudicando o direito do cliente dele. Isso pelo viés da empresa. Muitas vezes a empresa ganha um processo basicamente só por técnica, porque às vezes o direito não a favorece. Então, se pega um advogado, né, da outra parte, que não está preparado devidamente, não conhece, não mapeou as suas provas, não alinhou com o cliente essas expectativas, ele pode perder o momento processual de falar alguma coisa e perder o processo. Então, existem dois momentos, voltando para a pergunta, né? Existem dois momentos obrigatórios, que é quando antes do recebimento da defesa, e o segundo momento é após a instrução, após as razões finais. Se elas forem orais, você fazer uma outra proposta. E aí, o juiz, muitas vezes, ele pode apresentar uma proposta do juízo já com base na prova oral produzida. Então, pode ser que não seja tão vantajoso quanto você está pela empresa. Ou também, dependendo se o reclamante não conseguiu fazer a produção da prova dele, do encargo probatório dele, também pode ser uma oportunidade. Então, são esses dois momentos que eu aconselho sempre o advogado observar se o juiz também está cumprindo, entendeu? Perfeito, doutora. Doutora, em se tratando de acordo, né, quais são os aspectos mais relevantes, mais importantes que devem ser observados? Vamos lá. Eu acho que você fazendo o acordo nesse primeiro momento, o que você tem que ver? Você tem que verificar se ele é um acordo de quitação total do contrato de trabalho, se é um acordo parcial, se é um acordo parcial, que eu digo assim, você faz um acordo só para pagar parte das verbas, mas você ainda vai discutir a questão de um acidente de trabalho ou um assédio moral levantado na petição inicial. Tem um acordo também pelo objeto do pedido. Tem um acordo também que você pode verificar sobre eventuais serviços prestados quando a empresa está se discutindo a relação jurídica, se ela existe ou não de vínculo de emprego. E aí você pode fazer um acordo que não faça esse reconhecimento, até porque o e-social hoje, para você fazer o reconhecimento da anotação da carteira com data retroativa já não é possível, tem uma questão procedimental aí. Uma outra questão importante é quando tem mais de uma reclamada no polo passivo, que é possível, se a segunda reclamada, vamos imaginar que seja uma entidade de administração pública, não aceita o acordo, você pode fazer o acordo, suspender o processo até o cumprimento integral do acordo, sem incluir ou sem responsabilizar a segunda reclamada por aquele pagamento. E aí, se o acordo for cumprido, ao final o juiz faz a homologação. Se o acordo não for cumprido, volta para a instrução processual para prolatar a sentença, inclusive verificar a possibilidade ou não da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, por exemplo. Um outro aspecto muito importante que tem que ser observado no acordo é a questão da discriminação da natureza jurídica das verbas. Ou seja, você pode fazer um acordo, vamos imaginar, de R$10.000, esse acordo custar para o seu cliente 16 mil, porque vai ter 27,5% de imposto de renda, se as verbas forem de natureza salariais, e ainda podem ter a questão previdenciária, porque se você não juntar que a empresa, por exemplo, é do Simples, você vai pagar a cota previdenciária empregado e empregador, vai dar 31%. Somando-se isso, a gente tem um valor absurdo. Então, é muito importante. O acordo celebrado antes da instrução processual, antes de uma sentença, é importante também você saber que você pode fazer uso, por aplicação analógica, da súmula do 67 do AGU, que é uma súmula que está sendo muito utilizada porque você te dá uma abertura de leque para você incluir verbas. Por exemplo, não há pedido de verba indenizatória e você vai fazer o acordo com base nessa súmula de danos morais e o juiz, se você invocar essa súmula, o juiz ele não tem obrigação, mas você vai ponderar e isso mostra para o juiz que você tem um domínio da técnica, né, do conhecimento jurídico. Então ele pode, doutor, então eu vou colocar, não vou colocar, e você vai discutindo isso. Então, positivo? É positivo. Geralmente, eu nunca tive nenhum tipo de resistência de nenhum magistrado nesse sentido. Então, um outro importante que eu acho
que é... um outro importante que eu vejo aqui é a questão dos efeitos dessa sentença homologatória. É irrecorrível, então você tem que alertar o seu cliente, porque às vezes ele acha que está fazendo aquele acordo, mas ele ainda vai discutir o dano moral do acidente de trabalho, ou ele ainda vai discutir... Não, você tem que explicar, deixar tudo muito bem claro, que o fato dele fazer aquele acordo, se for para o objeto total, né, pelo Instituto Contábil de Trabalho, inclusive acidente de trabalho, ele não vai poder discutir novamente nenhum outro item. Por quê? Essa decisão homologatória ela é irrecorrível, salvo para a União. Por quê? Porque a União vai querer cobrar as verbas, o imposto ou a previdência. Então, você não vai poder discutir, não vai poder mais recorrer dessa sentença, salvo a União. É um outro aspecto importante. Uma outra coisa que eu vejo aqui é você, por exemplo, se você não vai reconhecer o vínculo, então o juiz vai mandar você recolher a cota previdenciária sobre o valor total do acordo. Se você juntar a declaração do Simples, optante pelo Simples Nacional, você só vai recolher sobre 11%. Que aí aí é a questão maravilhosa do direito, que você pode misturar vários ramos na mesma situação. Então você vai buscando aqui um pontinho de conhecimento do tributário. Então você já consegue livrar seu cliente de pagar 20% sobre o valor do acordo. E isso é uma economia, dependendo do valor do acordo. De 20 para 11. Né? Recentemente a gente fez um acordo, nesse caso estava excepcionalmente pelo reclamante, de R$500 mil. Então, olha, imagine quanto que se daria esse pagamento. Né? Então, isso é muito importante. Então, o advogado dominar as questões técnicas que às vezes a pessoa entende que, não, fiz acordo, resolveu. Mas você tem que saber amarrar todos os itens do acordo para poder você evitar problemas futuros, entendeu? De responsabilidade até. Então, é muito importante você verificar essa distribuição dos valores. Por exemplo, você tem principalmente pelo reclamante, né? E o advogado tem que observar, o advogado reclamado tem que observar isso. Muitas vezes, por conta do contrato de honorários, muitos advogados pedem para fazer o depósito de 30% na sua conta e os outros 70% na conta do reclamante, né? Porque às vezes deposita tudo na conta do reclamante e você não tem como fazer uma fiscalização da pontualidade, da assiduidade do pagamento e deixa de cobrar a cláusula penal. E aí, muitos acordos têm uma previsão de preclusão, inclusive, se você não fizer a manifestação em 10 dias. Aí, no final do acordo, o cliente, olha, tal parcela está atrasada. Não. Se tem uma cláusula constando isso, acho que o direito como um todo não socorre a quem dorme. Então, você tem que ser muito diligente. Então, fazer um acordo bem amarrado é caminho para o sucesso, na minha concepção. Já começar certo desde o início, né? Exatamente. Da vida profissional. E a fazer o acompanhamento disso, né? Porque às vezes eu lanço isso no meu sistema, isso no meu escritório, e eu solto alerta para o cliente, olha, lembrete do acordo, porque ele fala assim, doutor, eu esqueci de pagar. E aí você vai ter que tentar, não você já tem, né? Olha, paga 2, deixa eu ver o que eu consigo aqui com o juiz para atenuar essa questão da cláusula penal, da multa, porque muitas vezes você tem juízo que faz um acordo de 100%, então dobra, você faz um acordo de 20 mil que vira 40. Então, ainda é convencimento antecipado de todas as parcelas, então tem que tomar muito cuidado com isso. É uma dica importante. Perfeito. Doutora, e para a gente finalizar, qual dica a doutora daria para os recém-formados ou para outros amigos, outros colegas, doutores que queiram migrar, né, para a área trabalhista? Vamos lá, seriam muitas, né? Eu sou apaixonada por isso, então a gente eu estou falando muitas coisas aqui ao mesmo tempo, mas está dando para entender, né? Sim, perfeitamente. Vamos lá. Eu falaria que, primeiro, você tem que conhecer amplamente o processo. Você tem que dominar a questão do ônus probatório. Tanto o ônus da prova simples, a distribuição dinâmica do ônus da prova, né? E a questão da inversão do ônus da prova. É importante você também ter conhecimento de quem vai ser a sua prova, né? Vamos imaginar que seja uma prova testemunhal, para você fazer esse mapeamento, porque não é ético, não é correto você instruir testemunha, mas é conveniente para as partes que ela converse com a testemunha para saber, até aquela testemunha vai te passar de informação. Vamos imaginar, você está levando uma testemunha para provar um período anterior.
a anotação da carteira, mas a testemunha só começou a entrar na empresa depois. Para que aquela testemunha serve? Não vai servir para esse. Pode servir para um outro pedido. Então, você conversar com a testemunha é uma forma até de você alinhar com o seu cliente uma possibilidade de acordo. Então, eu acho que você conhecer o seu acervo probatório, conhecer as técnicas de encargo probatório, porque você pode dispensar uma testemunha. Se você souber bem a questão do encargo probatório, você dispensa uma testemunha, porque a testemunha, você acha, se você tiver só a contraprova, né? Se você, vou ouvir minha testemunha, às vezes a testemunha vai falar uma besteira e vai te prejudicar em um processo que já está ganho. Então, menos é mais. Com certeza. Né? Eu digo que o arroz e o feijão bem feito, faz o dever de casa direitinho que vai dar certo. E traz clareza, né, doutora? Exatamente. A outra questão é você verificar o momento da contradita, né? O juiz vai fazer o chamamento da testemunha, vai qualificar a testemunha e antes dela prestar o compromisso legal, você pode arguir a contradita dela. E aí é importante porque você ainda pode fazer a prova da contradita com outras testemunhas. Eu já tive um caso muito relevante nesse, que a testemunha foi condenada, né, em falso testemunho, porque eu consegui provar depois, porque foi rejeitada a minha contradita e ela era funcionária pública. Então ela acabou tendo algumas questões, porque ela era funcionária, professor do universitário, então responde criminalmente, e é um crime federal, porque a Justiça do Trabalho é federal. Uma outra questão que eu acho muito importante, as decisões, a audiência é o princípio da oralidade, então você tem que, a concentração dos atos, você tem que ficar muito atento, porque o juiz vai decidir algumas questões incidentais ali na audiência, que as decisões na Justiça do Trabalho, elas não são, decisões interlocutórias não são recorridas de imediato, somente quando você entrar com recursos da decisão definitiva. Mas para você evitar uma preclusão, você tem que registrar a sua impugnação em relação a isso, que é o famoso protesto. Então, e o protesto te dá uma possibilidade de você fazer com que o juiz se retrate às vezes. Se você protestar e fundamentar, mesmo que ele não registre nada naquele momento, mas você já colocou a sementinha na cabeça do juiz. Excelência, pela ordem, isso aqui eu gostaria de protestar, porque isso aqui está cerceando o meu direito de defesa. E para evitar uma questão, até por uma questão de celeridade processual, Vossa Excelência pode resolver essa questão agora, do que eu ter que recorrer isso e anular a sua sentença, com todas as vênias que eu presto a Vossa Excelência. Muitas vezes o juiz reconsidera. Então, o protesto ele não está previsto na CLT expressamente, mas você faz uma combinação de artigos que você consegue impugnar isso. Outra coisa muito importante, você tem que ler a ata e tem prazos que às vezes são estabelecidos na ata. E se você não observar isso, você pode perder a oportunidade de falar. Por exemplo, ou então você pode impugnar a ata em até 48 horas, porque às vezes ela não constou exatamente o que foi dito ou da forma que foi dita, então é muito importante. Outra questão é o momento das razões finais. Eu, particularmente, eu não faço razões finais remissivas, que é quando você se reporta os elementos dos autos. Para falar isso, melhor não falar nada. Na minha concepção, é o momento que você pode convencer o juiz de que o direito te pertence. Então, pertence ao seu cliente, vamos dizer assim, né? Então, você pode ressaltar momentos importantes da audiência, seja de um laudo pericial numa prova técnica, seja de um depoimento pessoal onde houve uma confissão real, porque a pessoa pode, né? Eu acho que o depoimento pessoal é importantíssimo, né? Você pode extrair de uma confissão real e aí não precisa mais de nenhuma prova em relação àquilo. Ou até uma questão em relação à própria testemunha. Então, assim, eu geralmente, pela reclamada, eu peço razões finais em forma de memoriais. Porque ali eu vou chamar a atenção dos momentos importantes e o que eu acho que ficou provado e vou ressaltar. E outro momento, e nas razões finais também é importante você ressaltar os protestos, porque não tem preclusão em relação a isso, mas o tribunal entende que é de bom tom você mostrar para o juiz, porque ele tem ainda o poder ainda de dar a sentença e reconsiderar aquilo. Já tive casos que o juiz converteu a conclusão em diligência em razão dos meus protestos que foram reiterados
nas razões finais. Então isso é muito importante, entendeu? É uma outra dica. Tem mais milhões aqui, né? De você observar, por exemplo, a notificação com a reforma trabalhista, você tem que ficar muito atento quando você está pela reclamada, porque hoje, com a questão do direito digital, o empregado trabalhou aqui, prestou serviço aqui, se mudou para o Ceará. E aí ele procura um advogado no Ceará e o advogado do Ceará distribui uma ação lá. Então você tem 5 dias depois da reforma para arguir a sessão de competência em razão do lugar, sobre pena de convalescer. Então você vai ter que, se a audiência não for telepresencial, né? Se não for adotado o juízo 100% digital, por exemplo, você vai ter que se deslocar, gerar um custo para o seu cliente para ir para o Ceará. Eu adoro o Ceará, mas né? Não por esse motivo. Né? Que fique claro, né? Que fique claro. Eu já fui para o Ceará, inclusive a trabalho, passei o dia inteiro lá fazendo um diagnóstico organizacional de uma empresa, e é maravilhoso, mas você vai, aí o cliente fala: doutora, mas por que a gente tem que ir aqui? Ah, porque eu perdi o prazo? Olha que coisa feia, né? Então é importante você saber alguns momentos, né? Planejamento é tudo. Então assim, eu acho que essas são as dicas principais. Eu falaria aqui umas 2 horas, se vocês deixassem, porque além de eu amar o que eu faço, eu achar que o direito assim é enriquecedor, né? Acho que até quem não é advogado deveria saber, né? Pelo menos o mínimo, porque eu acho que, né, a gente conseguiria resolver muitos problemas dessa forma, mas quem não é, contrate quem é. Recado dado. Recado dado. Outra questão importante diz respeito à prova técnica. Por exemplo, se o seu cliente comentou com você, informou para você quando chegou no seu escritório, que ele tinha contato com algum material, algum ambiente insalubre, algum material perigoso, você vai pedir o adicional de insalubridade e periculosidade, e na audiência é obrigatório, no processo de trabalho, você produzir essa prova. Salvo, por exemplo, em raríssimas exceções, você já recebia o adicional, ele foi cortado por um período, então tem uma presunção de continuidade, né? Mas se cessou a atividade perigosa, você pode retirar. Não é um adicional que ele vai incorporar, né? Mas a prova técnica é importante. E aí é muito importante você fazer acompanhamento da diligência pericial. É muito importante você saber fazer os quesitos. Então, isso tudo na audiência, quando o juiz defere a prova pericial e nomeia o perito, ele vai te dar prazo para apresentar a quesitação ou também apresentar um assistente técnico. Esse prazo em audiência, existe uma estatística que 90% é perdido, porque não é lançado até no processo eletrônico. Não é aquele prazo que você lança. Então, é muito importante quando você receber, você ter acesso à ata, você verificar prazo lá. Às vezes, prazo para juntada de carta de preposto. Apesar da lei não prever a carta de preposto, né, se recomenda que você apresente, né? É uma prática, né? Porque aí o empregador ele pode se fazer representar por um preposto, que com a reforma não precisa ser mais empregado, né? Basta ter conhecimento dos fatos. E ele pode ter conhecimento dos fatos sem nunca nem ter visto ninguém. Ele pode ter conhecimento dos fatos pela leitura da sua contestação, por exemplo. Ele só precisa ser convincente, porque se ele fala que não sabe, você vai atrair para ele uma confissão ficta, que é diferente da confissão real. Outro importante, às vezes a pessoa fala assim: é uma audiência inicial, eu não preciso conversar com você, advogado de reclamante. É muito importante essa conversa prévia. Por quê? Porque o juiz pode fazer um interrogatório, que é diferente do depoimento pessoal. Depoimento pessoal, a parte faz a pergunta para o juiz autoriza e o advogado faz pergunta para o juiz autoriza e a parte responde. O interrogatório, o juiz pede esclarecimento e às vezes pode ter uma confissão ali. Então é muito importante você já conversar com o cliente, porque o cliente, você está acostumado como advogada a estar nesse ambiente jurídico, nesse ambiente judicial. O reclamante não está acostumado. Então ele precisa ter conhecimento do passo a passo do que vai acontecer, até por uma questão de segurança. É muito importante isso. Então, às vezes,
no próprio, dependendo do advogado, ele faz algumas arguições orais em audiência de preliminares ou algumas prejudiciais de mérito. Excelência, pela ordem, tem uma ação conecta, tem uma questão de prevenção, tem uma prescrição total. Aí ele fala assim, para esclarecer, qual foi o seu último dia trabalhado? E aí ele confunde 2000 com 2019, em vez de 2020 com 2019. E a gente está falando de prestação de serviço, que não tem um vínculo reconhecido no contrato, né, na carteira de trabalho. Realmente está prescrito tudo sim. Olha como que é importante esse briefing entre o cliente e o advogado. É muito importante. Seria uma outra dica, você fazer essa prévia, para você ir preparado. Você tem que conhecer todos os nuances que aquele processo pode gerar. Então, fazer essa prévia, o advogado estando seguro do que ele tem que fazer, o cliente também pode ficar seguro. Porque ele vê que, nossa, a advogada está perdida. E isso não só para o reclamante, mas também para o reclamado. Porque o reclamado pode não ser o grande CEO de uma grande empresa. 90% dos reclamados não são nesse perfil, vamos dizer assim. É o pequeno empresário, é o dono da padaria da esquina, da lanchonete, do cursinho. É aquele pequeno, que é aquele que já foi CLT, virou empregador, né, virou empresário e está lutando também. Então, assim, às vezes ele não está acostumado a estar ali. É muito importante. Outra questão importantíssima que eu não posso deixar de falar, não adianta falar juridiquês. Sabe por quê? Porque ninguém entende, só o juiz. Teve um fato que aconteceu, que a minha testemunha falou assim, doutora, esse reclamante me ligou e me ofereceu um valor para eu vir aqui a favor dele. Jura? Juro. Você aceitou? Não aceitei não, vim falar a verdade. Ok. Chegou a audiência, o reclamante apresentou uma testemunha. Eu falei, excelência, eu quero contraditar a testemunha porque eu não sei em que condições ele está sentado ali. Porque o reclamante ofereceu um valor para o meu cliente. Para o meu cliente não, para a testemunha do meu cliente. Aí o juiz pergunta para a testemunha, o senhor vai receber algum valor pecuniário por estar aqui? Aí ele, não. Falei, excelência, pergunta se ele vai pagar cerveja depois, por favor? Lógico, eu não vou sair daqui de bico seco. Fala a linguagem do povo, não adianta. Você não é melhor advogado ou pior advogado porque você fala juridiquês. Você vai se destacar como advogado se você tiver o domínio do conhecimento jurídico que você precisa ter para aquele momento. Verdade. Só isso. Falar bonito, falar latim não vai te fazer ganhar processo. E aí o juiz ficou olhando assim, eu falei, excelência, ele não sabe o que é pecuniário. Provavelmente. E eu não estou diminuindo a capacidade intelectual de ninguém, eu só estou dizendo porque às vezes é uma linguagem que ele não está acostumado assim. E comunicação é tudo, né? Comunicação, porque comunicação é uma arte, assim, que eu acho que muito difícil. Porque uma coisa é você falar, agora, comunicar é fazer... Exatamente. É muito difícil. É muito complexo, muito mais do que a gente imagina, na minha concepção. Se fazer entender, para mim, é uma arte. É a arte da comunicação. É muito complicado. Uau! Pena que o nosso tempo não permite a gente dar continuidade a esse tema tão relevante, né, tão importante para essa audiência, né, que está iniciando na carreira jurídica. Mas não vai faltar oportunidades, né? Então, estendemos o convite para... Foi uma honra. Agradeço. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada, Sanara, pela oportunidade, por confiar no que eu vim falar. Muito obrigada a todos. Parabéns, doutora. Parabéns, doutora. Obrigada. Muito obrigada. Suas redes sociais, doutora, por favor? Cristiane com CH, Cristiane Araújo ADV. Cristiane Araújo ADV. É bem simples. É isso, nós ficamos por aqui. Aguardamos você no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.